O universo, que outros chamam a biblioteca, compõe-se de um número indefinido e talvez infinito de galerias hexagonais, com vastos poços de ventilação no centro, cercados por balaustradas baixíssimas. De qualquer hexágono, vêem-se os andares inferiores e os superiores, interminavelmente. Admitem que os inventores da escrita imitaram os 25 símbolos naturais, mas sustentam que essa utilização é casual e que os livros em si nada significam. Ô, João, aquele baby beef que era pra bife, que era inteiro, a mulher levou em bife naquele dia? Pega meio quilo de carne moída pra dona Ana, por favor. Rapaz, eu cheguei de Salvador, né? Salvador, Bahia, e chegamos aqui em 73. Eu fui trabalhar, né? Dos 7, 6 anos, subemprego, né? De engraxate, vendedor de picolés. Comecei a trabalhar aqui no açougue. Trabalhei aqui mais ou menos uns 15 anos de empregado, aí comprei, os meus patrões mudaram de atividade. Aí eu comprei, eles facilitaram, né, para eu ter aquisição do açougue. Comecei a estudar com 16 anos, assim, me alfabetizar, né? E daí eu comecei a minha jornada nesse caminho do espírito, né, que é da literatura, né, principalmente da filosofia, principalmente a grega, e daí que acho que deu estrutura, me deu uma estrutura de pensamento para eu começar a desenvolver acreditar, né? Porque na filosofia eu aprendi a questão não queria ser um filósofo intelectual, queria ser um filósofo prático, né? Compreender para fazer. Então, passei a entender que você tinha que ter coerência, né? Como eu acreditava que a arte, né? Que o mundo se abria através da arte, aí eu sempre imaginei que levando arte para as pessoas ter acesso às manifestações artísticas, você vai ter uma sociedade mais humana e com as pessoas com mais reflexão. Rapaz, aqui o cara é obrigado a ler, senão o cara é igual o Fidel Castro, é paredão. Todo mundo aqui está sempre lendo um livro, pelo menos um livro por mês. Faz parte já da filosofia da empresa, né? Te dá uma bonificação pro funcionário e ele lê, né? Ele lê, faz o comentário do livro, né? Eu digo aqui, é o único açougue do mundo que vende carne inteligente, né? Porque açougue cultural, né? O cara come a carne aqui e vai ficar mais esperto. A saúde pública no início teve uma incompreensão muito grande, né? Que foi essa questão do chegar aqui e ver livro do açougue, porque as prateleiras ficavam ali, né? Ficava ali. Aí a fiscal chegou e falou, opa, não pode ficar ali dentro do açougue. Aí a gente falou, não, mas não era denúncia, não tinha problema nenhum de contaminação de carne, nada, mas a fiscal, nas suas atribuições do Estado, e com insensibilidade zero, aí aquele papel do fiscal, né, que é, não pode, né? Ela falou, não pode porque a legislação não contempla. Eu falei, então vamos mudar a legislação para contemplar, né? Aí ela já achou que já foi um desafio, uma afronta, né? Desafio fiscal, aquela coisa toda. O cara, quando tem o poder da argumentação, usa o poder da força, né? Então aí a gente foi fechado, mas depois, né, abriu o açougue e eu sempre tive esse princípio em filosofia, quanto mais cabeça corta, mais cabeça aparece, né? Na minha infância, tinha
uma casa da família, um tio, que tinha uma grande biblioteca. A casa dele era cheia de livros. E eu, antes de ler, eu fiquei fascinado pelos livros. Eu queria saber o que era, vamos dizer, que de tão fascinante ou importante ou desconhecido havia naquilo tudo. E aí eu decidi ser escritor antes de aprender a ler. E, de certo modo, tudo que eu vinha fazer está ligado àquela visão, vamos dizer, de paredes e paredes cheias de livros que me chamavam para entender o que se passava ali. Eu comecei a trabalhar com meu pai há 12 anos atrás, de borracheiro, né? Com meu pai borracheiro há 45 anos. Ele falou, Túlio, vou fechar a borracharia. Eu falei, não, pai, não vamos fechar a borracharia não, vamos vou ajudar o senhor aí. Aí, com o tempo, eu vi que as pessoas vinham até a borracharia de meu pai para ler os jornais que ele comprava todos os dias. Tinha os fregueses que liam e tinha o pessoal da comunidade que vinha só para ler o jornal, entendeu? Para ler o signo, para ler o esporte, para ler política. E eu falei, puxa vida, a gente pode ampliar esse leque, né? Então, eu fui até a biblioteca pública, pedi, né? Falei, gente, vocês podiam me doar alguns livros para eu colocar dentro da borracharia de meu pai. Então, eles me doaram 70 livros para começar, né, a semente da borracha biblioteca. Aí os clientes foram doando livro para nós também. A coisa mais importante na biblioteca não são os livros, né? São os leitores. A frequência das pessoas é que vai deixar a biblioteca viva, né? Então a gente tem que ficar sempre antenado para ver o que vai trazer mais pessoas para a biblioteca, entendeu? É uma tarefa árdua fazer leitores, né? É um processo muito lento, então todos os dias você tem que batalhar e pega um livro e deixa, né, para as pessoas tropeçarem nos livros, né? Eu acredito muito no poder da revista em quadrinhos. Tem o Sartre é uma referência disso, né? O Sartre tem hoje 10 anos, então ele começou a ler revista em quadrinhos e hoje ele já é um leitor voraz. Todo dia você olha para o menino, ele está lendo, entendeu? Quem é o Sartre? Sartre Alves Damascena é o meu filho, ele tem 10 anos. Quando ele nasceu, né, minha esposa ficou na dúvida se ia chamar ele de Nietzsche ou de Sartre. Eu falei, pô, Nietzsche é complicadíssimo, né? Aí colocamos o nome dele de Sartre, né, em homenagem ao filósofo francês. E ele gosta do nome, cara. Eu acho que o mais importante é isso. Ele gosta do nome. Para registrá-lo foi uma luta, né? O cara do cartório falou, de onde que veio esse nome? Eu falei, não sei não, moço. Minha dona que escolheu. Se você podia colocar ele aí, eu vou explicar para ele quem que era Sartre de jeito nenhum, né? Aí ele foi e falou, me apronta cada uma. E registrou o menino e ele, né? Como eu falei, ele gosta do nome dele. Melhor assim. Vocês têm uma filha também. Isso, nós temos uma filha. Se fosse, né, um menino, ia se chamar Aristóteles. Imagina a cena? Sartre e Aristóteles. Mas é uma menina. Aí nós homenageamos, porque a gente vai ficar nesses dois filhos mesmo, então a gente homenageou 2 escritoras de uma vez, né? Cecília, Clarice. Então nós temos o Sartre e a Cecília Clarice dentro de casa. Era uma vez, há muito tempo atrás, um menino bem pequenininho, assim, do tamanho de vocês. Ele estava debaixo de um pé de manga brincando, que ele adorava brincar debaixo do pé de manga. Pegava os carrinhos que ele mesmo inventava. Ah, gente, ele foi correndo, foi lépido, muito. A biblioteca é uma utopia, é um sonho. Mas é bom que não é um sonho que se sonha só, né, gente? Tem gente, né, no Brasil inteiro fazendo algumas ações de leitura e que ainda, nós acreditamos que ainda vai fazer diferença na vida de muita gente. Enquanto a educação não for uma política de Estado, né, do dia a dia para todos, né, igualitariamente,
Pode ser até a primeira economia do mundo, mas ainda assim a gente vai ser um país pobre. Reading permits an individual who is astute in what he reads and she reads to get outside themselves and actually to travel to the far corners of the world without moving beyond their chair. It could be in São Paulo, Brazil, or it could be in Beijing, China, or it could be in Chicago, Illinois, in the United States. Anywhere in the world, you could sit in a chair or sit on a rock in a weeded garden, and you could read, and you could be transported from where you live to a place in the world where you'll never visit. So the reading effort, the work, the book, the story can transform the reader thousands of miles away because of the communication and the power of words. Senhoras e senhores, apresento-lhes a maré. A mar é lixo, merda, carniça, criação do Criador, criaturas submissas. A maré, viveiro de miseráveis, por inércia ou opção, latrina da humanidade. A maré abriga e alimenta o filho ingrato que a mata. Amar é sair da lama, reluzente como prata. A maré procura o rio para desabafar, mas inevitavelmente a maré vai abortar. Eu fui convidado para fazer um trabalho, limpar uma fossa no balde, e por R$100, e tinha que entrar mesmo na merda, literalmente, merda no peito. Aí eu peguei o querosene, passei, tomei uma cana para suportar o cheiro e entrei na merda. Fizemos o trabalho, eu recebi a grana e comprei a palafita. E aí, velhinho? Opa, não é do rock meu também, A tua camisa? É do rock and roll, meu velho. Do rock and roll, né? Tu é rock? Tu não era brega? Meu filho mais velho se chama Ítalo Bob Dylan. E o mais novo, Vinícius de Moraes. Inclusive eu já perdi uma esposa, sabe, que ela disse que eu só pensava em livro e música. Se separou, foi embora. Sou eu, Cacau. Livros para doar? Só aceitamos livros de literatura. Literatura em geral. Didático não. Ok. Eita, que saudade daqui. Onde tudo começou. Louro, vai pra casa, vá. Essa casa aqui, se é que se pode se chamar de casa, era um esquema de crack, meu irmão. O traficante foi assassinado e eu transformei, sabe, numa boca de cultura, de conhecimento, de informação. Informação é tudo. Salva, liberta. Remédio pra doido. Através do livro, sabe, da música, da arte, principalmente do amor, né? Que é uma coisa que hoje está escasso. Demodei, mas eu acredito ainda nisso. Pode ser utópico ou não, mas eu sou assim. Ai, caralho. Se não fosse o livro, quem sabe hoje em dia eu seria do lixo. Eu conheci um rapaz que ele rouba livro em livraria. Ele rouba e lê com todo cuidado, porque ele é fim do livro, ele vai lá e devolve na livraria. Eu disse, eu estou quase apresentando você para o dono da livraria, que ele vai aceitar isso aí.
Eu vim da história em quadrinho, eu vim da cultura do comics, chamado comics. Eu achei até que eu ia ser desenhista, porque eu achava que livro tinha muita palavra e pouca figura, bem no começo. A partir do momento que eu me sentei e li um livro de verdade, eu percebi que era muito diferente. A magia daquilo é que a história se passava dentro da minha cabeça. Aí é Dom Quixote, no ser Rocinante. Mas o afoito galopar é contido por um pensamento inesperado. E eu, que ainda não fui armado cavaleiro, como ordenar todas as leis da cavalaria? Como poderei ter direito à minha glória? Mas lembrou-se logo que em muitos livros, cavaleiros ilustres tinham passado pela mesma experiência e se tinham feito armar, pronunciando o juramento diante da primeira pessoa encontrada. Dom Quixote de la Mancha fará o mesmo, e galopou de novo, de peito fano, o coração ardente. Mas, com a pressa de partir ao encontro da dama, não comera pela manhã. Com muito caminhar, ele e seu Rocim sentiam as vias exigências da matéria, fome e cansaço. Sempre quando eu saía da escola, com a minha mãe, com a minha irmã, eu pulava, escalava o muro, passava no meio do lixo para assistir o futebol. Teve um dia que eu escalei o muro, eu pulei, vim caminhando no meio do lixo e vi uma caixa. E dentro dessa caixa tinha brinquedos, assim, bem conservados. Aí eu fiquei intrigado que no meio da caixa com os brinquedos tinha um livro. Eu olhei, peguei o livro, coloquei debaixo do braço e nem me liguei nos brinquedos. Eu lembro que, assim, eu embarquei na história, assim, eu viajei, cara. Parece que aquele livro era uma nave espacial que me levou para outros mundos, para outros planetas. Eu vou começar com uma atividade que vocês pediram, que são as adivinhas. Todos concentrados? Sim. Então vamos lá. A número 1 é assim, ó. Democraticamente, ela é minha, sua, dos carros e da lua. Tem vários nomes. Rodovia, autopista, estrada. Ela pode ser de barro, de pedra ou de asfalto. Quem souber, diga o nome dela bem alto. Rua. Rua. Casa dos livros e do conhecimento, onde temos muitos amigos e podemos viajar a qualquer momento. Livro. Casa. Livro. A Casa dos Livros. A Casa dos Livros. Onde é a Casa dos Livros? Tem o nome. Casa da leitura. Sala de leitura. Também pode ser. Biblioteca, muito bem. Vamos lá, mais uma. Quando me chamavam de maluco, as pessoas estavam com razão. Realmente eu era maluco, assim. Imagina, assim, o Complexo do Alemão, uma das comunidades mais violentas do Brasil, confrontos diários. Imagina eu tô andando na comunidade com uma mochila cheia de livros dentro, ou com a minha caixa de livro, indo para algum local. Eu passo no meio do tiroteio e eu arrisquei muito a minha vida por isso aqui, ó, pelos livros. Eu arrisquei muito a minha vida por um sonho. Tudo bom? Você já foi lá no nosso espaço de leitura, né? Você pode escolher um livro aqui, pode ficar à vontade, que nós temos diversos títulos, ó. Você pode escolher o que você quer ler. Assim, se eu deixar de trabalhar um dia, eu perdi. Você gostou desse da Joaninha? Se eu me acomodar, se eu não quiser subir a comunidade porque o sol tá muito quente, a distância de deslocamento é muito grande, eu perdi. Então, meu maior inimigo são mesmo. Imagina, se eu deixo de trabalhar, quantas pessoas vão ficar sem acesso à literatura? Tudo bom, cara? Quer aqui? Diariamente eu posso sair com uma mochila cheia de livros, assim, visitar essas casas e colocar um livro, assim, ou 2, ou 10, ou 20 livros diariamente numa casa dessa. Basta eu querer, basta eu ter força de vontade.
Posso escolher um livrinho aqui para sua filha, para você ler para ela? Os evangélicos, eles pregam a fé, os católicos também, outras religiões também. Eu prego a leitura. Eu quero que a comunidade seja uma comunidade leitora. Futuramente eu quero criar personagens oriundos de comunidades, que as pessoas se vejam no livro. Moradores de comunidade não se veem nos livros. Meu sonho é que aqui o Complexo do Alemão, o Complexo da Penha, seja uma biblioteca a céu aberto. Assim, que as pessoas discutam literatura nos becos, nas vielas, e não é utopia. Você acha que o livro pode mudar a vida de alguém? Pois é, essa pergunta que no começo, quando você me contou, eu critiquei porque não tem ninguém que diga não, o livro é completamente dispensável, não precisa ler. Essa pergunta é uma pergunta para você dizer sim. Ela já te conduz a dizer sim. Mas eu gostaria de pensar um pouco de que maneira pode mudar a vida de alguém. Primeiro. E em segundo lugar, um livro muda a vida de alguém? Aí eu tenho dúvidas. Na época do edifício Prestes Maia, você lembra? 2007, 2006, naquela ocupação linda, um dos moradores era um catador de papel que começou a juntar livros. E na garagem do Prestes Maia, como quando eles ocuparam, eles não tinham carros, então a garagem virou um espaço de convívio, de festa, de reunião, de debate. Eu fui lá algumas vezes para debater. E tinha essa biblioteca desse senhor, que eu esqueci o nome. Era fantástico, quer dizer, era uma ocupação de morador de rua, que, entre outras coisas, tinha uma biblioteca. E algumas pessoas iam lá e tiravam livros, né? Então, essa pessoa é uma pessoa idealista, sonhadora e, principalmente, também vou falar, isso vai parecer uma crítica, mas não é, um grande elogio, sem medo do ridículo. Eu nasci numa cidadezinha chamada Tocantinópolis, que fica no estado do Tocantins. A história com São Paulo é assim, o meu pai veio trabalhar em São Paulo, porque o meu pai é um carpinteiro, um pedreiro muito bom. E daí ele chamou minha mãe para vir. Aí a gente veio de ônibus clandestino também, foi uma viagem bem longa. Minha mãe comprou uma poltrona para 2 só. E nós estávamos em 6. Aí a gente passou num túnel. Eu fiquei maravilhada com o túnel, que era tudo claro e não tinha fim, assim, aquele túnel todo iluminado, e passava, eu ficava olhando, assim. Aí a gente foi até que a gente chegou. A gente chegou no Morumbi, eu olhei para um lado, eram aqueles prédios bonitos, altos, chiques, aquelas mansões. Eu olhei para o outro, vi um monte de barraco. Aí eu virei para minha mãe, né, e falei, mãe, de qual lado a gente vai ficar? O Real Parque era um lugar muito, muito perigoso. A gente ficava trancada enquanto minha mãe trabalhava o dia inteiro. Não sou nada, nunca serei nada, não posso crescer nada. A parte isso tem em mim todos os sonhos do mundo. Janelas do meu quarto, de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é. E se soubesse quem é, o que saberiam? Eu costumo dizer que eu sou fruto do trabalho das ONGs. E aí nessa ONG, que a gente chamava de Casulinho, a gente ficava o dia inteiro lá. Então foi lá que a gente começou a pensar a ideia da biblioteca comunitária, foi lá que a gente começou a pensar que atividades que a gente queria que tivesse nessa biblioteca. As fiandeiras surgiram quando começou a ter esse grupo que gostava de ler para o outro. E a gente começou a fazer sarau na rua, nos bares, a gente começou a fazer ação de leitura nos becos, nas vielas.
O Real Parque tem um histórico muito forte de mobilização popular. Então, é uma comunidade que, historicamente, ela resiste muito para continuar naquele espaço que está, né, no Morumbi, que é um dos metros quadrados mais caros de São Paulo. Todo aquele entorno, aquelas pessoas, os ricos, não querem a gente lá, não quer ter a gente como vizinho. O último incêndio que teve, que foi em 2010, aconteceu assim, do nada. Primeiro, 5 horas da manhã, teve um foco de incêndio numa área que eles já queriam tirar o pessoal de lá, já fazia um tempo. Aí, logo em seguida, começou no começo da rua, outro foco de incêndio. E depois no meio. Aí, por exemplo, o carro de bombeiro não chega. Demorou umas 2 horas para chegar e quando chegou, chegou com a mangueira furada. Muita bomba, muito spray de pimenta, muito gás. E aí começou a reintegração, que é isso, a retirada dos barracos da área. E aqui a gente já parando na marginal, eu tava bem na frente aqui, ó, de vestidinho verde. Eu levei muito spray, muito spray. Eu fui a última a sair. Eu e a Ju, a gente vai conversar rapidinho com vocês, a gente vai explicar como que acontece essa ação de leitura, como que geralmente a gente faz. E depois, lá no SOS, a gente conversa melhor, a gente bate um papo sobre como foi aqui no sábado que vem. Então, para de me imitar. E a ideia é, quem quiser ler para o outro, lê para o outro. Quem quiser somente ler o livro, quem quiser ouvir a história, só ouve. É uma atividade bem à vontade mesmo. A mediação de leitura é isso. Mas se um adulto quiser, por exemplo, que a gente lê, a gente pode ler para um adulto também. Nem todo adulto aqui, de repente, sabe ler, sabe escrever. No céu, sem que ninguém visse, a tartaruga pulou fora do esconderijo. Aqui a tartaruga, tá vendo? Na biblioteca, o livro é uma ferramenta para mobilizar outras coisas, para gritar outras coisas que estão faltando ali. Então, você consegue, por exemplo, juntar o jovem para fazer leitura, mas você consegue juntar o jovem para fazer um abaixo-assinado para melhorar a escola dele. Então, é uma estratégia. A biblioteca também é uma ponte entre a comunidade e as melhorias que ela pode ter. La lectura sigue siendo un acto mágico. Cada vez que un niño descubre que puede leer, o un adulto descubre que puede leer, y descubre de pronto que esas marcas de tinta en una página o esas letras en una pantalla dicen algo, le dan una imagen del mundo, le dan una experiencia del mundo, esa persona se siente un mago. Se siente alguien que está transformando algo inerte en algo que tiene vida. Y sobre todo en situaciones difíciles, sobre todo en momentos, y tenemos tantos, en los que la sociedad se convierte en algo penoso, en algo injusto, en algo que fomenta el sufrimiento, que sea una dictadura militar o que sea una dictadura económica. El lector encuentra que el libro puede rescatarlo de esa situación y hacerlo entrar en el mundo de una forma activa. A vida é uma lapidação. Tudo é lapidar. Namorar, dançar, beijar, ler. A maior das lapidações é a leitura. Eu tenho que dominar o livro de papel para poder fazer as outras leituras. A leitura da violência, do desemprego, da fome, a leitura da exclusão, a leitura da discriminação, que eu só posso ler quando eu domino a maravilha do livro de papel. Eu não uso a palavra analfabeto. No Brasil, essa palavra ela foi usada para rotular ex-escravos e pessoas que a burguesia de plantão rotulava de que não prestava, não tinha valor nenhum. Então eu uso o neologismo que eu criei, intelecto não lapidado. O brasileiro é craque nisso, né? Ele olha para você assim, vê a sua aparência, né? E aí vai mastigando o que você está falando, né? Aí no final diz, você é diplomado,
tem um diploma, estudou em que universidade, pública ou particular? Quando você diz eu sou pedreiro, aprendi a ler na Bíblia, sou intelecto não lapidado, aí você sente no semblante, a pessoa lhe joga toda a carga negativa da discriminação do subconsciente burguês dele. Aí ele fica... E às vezes ele é um jumento carregado de livros, só tem um diploma. A biblioteca já tinha em mente. E aí, no dia 17/7/98, eu fui consertar um vazamento na casa da dona Benedita, na Penha, na rua do Cajá. Quando descemos do 942, Pavão na Penha, eu olhei assim, tinha numa loja de peça, num balcão, 50 livros. Eu falei, o senhor vai abrir um sebo? Ele falou, não, isso aí é para dar. Eu falei, o senhor vai dar esses livros? E aí fundamos a biblioteca ali na sala, depois aqui na garagem, com 50 livros. E aí começou. Você tem algum livro de direitos humanos aí, né? Direitos humanos, não. Não? Tem de sociologia. Em sociologia você acha direitos humanos. Sociologia é aqui, ó. Aqui, ó. Bom, crescer que você vai à biblioteca e aí tem todo aquele trâmite do bibliotecário, pegar o livro, às vezes tem que assinar e tal. Agora, numa biblioteca de bairro, de comum, deveria ter livre acesso. Você vai à estante, ó, eu quero um livro de física, a estante de física é número tal e tal, vai lá e pega. Você vem aqui, tem aquele livro ali. Mas se você não quiser assinar nada no livro, mesmo assim, você leva o livro. Pode ficar o tempo que quiser. Olha, essa aqui é a nossa caixinha de literatura de cordel, certo? Silvio Romero, Tobias Barreto. E esse aqui é o nosso último livro que chegou, A Carta de Satanás a Roberto Carlos. Você acredita em inferno, meu filho? Sim. É? Você... Não é interessante que a Bíblia tenha sido o primeiro livro a ser editado no mundo? O que você acha da Bíblia? É um livro sagrado. E o inferno? O que você acha do inferno? O livro ainda pode mudar a vida de alguém? Se pergunta o livro ou um livro? Um livro. Porque muda tudo, hein? Muda tudo. Porque a resposta que eu tenho vontade de dar é que não muda, não. E dane-se. Não é essa a questão do livro causar uma crise mística em ninguém, enfim. Eu acho que é outra coisa, outra assimilação, outro tempo. Agora, se a sua pergunta for um livro, aí eu responderia mais do jeito hecatômbico. Eu acho que um livro, sim. Porque o livro, você sabe qual é? A Bíblia, né? O livro, The Book, né? A Constituição, né? O de americano lá. Eu acho que um livro pode. Um livro bem escolhido na hora certa. Tem uns que pegam no ângulo mesmo, né? Aí muda. Eu acho que ler é como conhecer alguém, muda, né? Quando você tem um quê, assim, como se você conhecesse uma pessoa que você não... e aquilo abre um jeito de ser, uma espécie, assim, de tonalidade na luz, um pouco particular, né? E essa coisa em série de hoje em dia é um analfabetismo letrado, né? Quer dizer, a gente vive hoje um enorme analfabetismo kafkiano, letradíssimo, onde tudo neutraliza tudo, porque as forças vão sendo assim distribuídas de um modo homogêneo e besta, né? Então, nesse sentido, vai ver ler menos era bom, não sei. Eu aprendi a ler juntando sílabas, sabe, da Bíblia, né? Eu lia a Bíblia para minha avó. A minha avó que me perdoe, mas eu não acredito na Bíblia. Meu primeiro livro eu achei no lixo, na maré. Eu tava jogando futebol.
na beira da maré. A bola, sabe, foi para a água, aí eu fui atrás. Aí eu achei o título curioso, A Mão e a Luva, de Machado de Assis. Quando achei esse livro, eu tinha 15 anos. A partir daí, sabe, minha infância mudou. Só livro, cara, né, para literatura. Minha mãe falava sempre, vai arrumar um emprego de carteira assinada, sai dessa coisa, vai pagar, né, para um NPS, né, para você ter um filho, mas eu nasci para isso. Posso começar? Pode! Senhoras e senhores, a Livroteca tem o prazer de insistir em apresentar... O melhor espetáculo da Terra. O livro é uma carta de alforria. É muito complexo incentivar a leitura, sabe, num lugar que não tem nada, nem alimento tem, cara. Incentivar a leitura para uma criança com fome é contraditório. Mas é um trabalho de formiguinha, cara. A longo prazo, longuíssimo prazo. Quando o menino colocou-os sobre a mesa, o soldadinho, equilibrando-se em sua única perna, avistou outros brinquedos. Entre eles, uma linda bailarina que usava uma fina saia transparente e enfeitando o pescoço. Sou poeta, agitador cultural e traficante de livros. Quando eu nasci, o anjo doido me disse: viverás no lugar errado pra fazer a coisa certa. Cansado de reclamar, porra caralho? Juntei livros durante 15 anos e fiz uma biblioteca. Hoje nós temos um acervo de 20 mil livros. É livro pra caralho. Cada livro é uma carta de alforria. Começa com você. E agora, porra caralho, feito bom! Para mim, o livro que tem importância é aquele que você tira, não é você ler quantidade, né? Porque isso aí é bom para o governo, que gosta de estatística. O importante é o que você lê aquele livro, você sempre tem uma mensagem, tem uma coisa importante que você tira. Você não tem como você ler um Francis Bacon, um Platão, um Sócrates, um Nietzsche, um Aristóteles, um Robespierre e continuar o mesmo cara, né? São pensadores que dizem, olha, cara, você tem que ficar ligado, pô. Né? São pensadores que levam você ao questionamento. Então, não adianta você ler por ler. Então, eu queria praticar, né? Então, eu tirei desses pensadores muita coisa para a prática, né? Da vivência. Ô, Joel, arruma essa balança aqui para mim. Quando eu lancei o projeto das bibliotecas populares, muitas pessoas vão tocar fogo, vai não sei o que, não sei o quê. Aí, porque muita sociedade, a sociedade que nós vivemos, a sociedade pós-moderna, ela vive muito em cima do indivíduo, né? E a gente que é mais filósofo vive em cima do coletivo, né? Então a gente sempre vai pensar sempre coletivamente, né? Então o coletivo ele funciona muito bem. Por exemplo, eu faço evento só aqui nessa região e as pessoas às vezes cobram, né? Essa é proposta fazer fora daqui, até com proposta até de recurso. Aí eu sigo o princípio de Tolstói, né? Leon Tolstói, que foi um filósofo, um pensador importantíssimo, que é fale da sua aldeia, né? Melhore a sua aldeia, né? Você tinha compromisso na sua raio de ação. Então, você fazendo, já contribuindo com a tua comunidade, tu já é universal, né? Não precisa abraçar o mundo, né? Diz que quem quer mudar o mundo é porque não quer mudar nada, porque mudar o mundo é muito difícil, né? Mas a sua aldeia é mais fácil. Eu leio porque me ajuda. Eu me desenvolvo através da leitura. Agora tem gente que se desenvolve através do sei lá o quê. Tá tudo bem também, não tem essa, entendeu? Agora, saibamos, não sejamos ingênuos, saibamos que quem lê e quem escreve manda mais nesse mundo que a gente vive. Então, também
fica aí a dica, se você quiser mandar mais sob algum ponto de vista, ler e escrever vai ajudar, porque são as regras do jogo. O livro é um instrumento que foi usado historicamente para opressão e libertação, ou seja, o livro é neutro. Quem toma partido somos nós. E numa sociedade onde a cultura letrada venceu, para discutir com um médico sobre a receita que ele está te dando, você precisa saber ler. Senão você corre o risco de tomar um vermífugo achando que é um antibiótico. E aí a gente precisa da leitura e da escrita para poder escrever, para poder elaborar pensamento, para poder ter um pouquinho mais de facilidade de tirar aquilo que está no nosso interior e dialogar com o mundo e com isso ser ouvido, enfim, lutar por direitos, se posicionar, pedir, né, a linguagem para pedir ajuda. José tinha um verso do poeta morto tatuado na barriga, logo abaixo do umbigo. Um dia, a família viva do poeta morto viu José refestelado na areia da praia, com o tal verso bem à vista, logo acima da sunga amarela. Horrorizada com o assinte, a família o processou. Era um inequívoco oferecimento da obra ao conhecimento público e num local de frequência coletiva. A família ganhou a causa e a tatuagem, que hoje está emoldurada na grande sala de estar, logo acima do sofá vermelho. Eu sou fã de academia. Como eu gosto de academia. Eles não me chamam para fazer academia, mas aí eu falei, eu tenho que fundar uma academia. Fundamos a Academia de Letras da Vila da Penha no estilo francês, de Richarlieu, de 1635. 40 cadeiras com um acréscimozinho da Academia Brasileira. São 40 patronos, 40 cadeiras e 20 cadeiras de correspondentes. Já fizemos 4 reuniões, mas os cabras aqui são meio devagar, os escritores, puxa para lá, para cá, mas é uma questão de tempo, é você colocar o cabresto literário nele e ele tomar tendência e comendo a moita, né? Vai andando, vamos para frente, a academia é uma coisa fantástica. Isso aqui é um museu, né? Para mostrar à comunidade que os bens deixados pelos seus antepassados têm que ser preservados, né? Que aqui você tem besouros, você tem caneta, telefone, urubu-rei, o quitungo da língua bunda, enfim, essa ideia. Essa semana eu fui mexer lá nos livros lá em casa e achei aquela colmeia ali de um besouro preto. Esse tipo de besouro é que despertou nos chineses a ideia para inventar o papel. Séneca decía que la acumulación de conocimiento no es conocimiento. Lo que necesitamos son instrumentos de búsqueda, como existen hoy, por ejemplo, en el Internet, pero tienen que refinarse cada vez más. En el comienzo de las bibliotecas, con la Biblioteca de Alejandría, el problema era que acumulando todos los libros posibles que existían en el mundo, los lectores que entraban en la Biblioteca de Alejandría no sabían qué pedir. Entonces, cada vez que hay una biblioteca, que hay una acumulación de información, necesitamos un instrumento de búsqueda. Solo que el instrumento de búsqueda es también un instrumento de censura. A voz da mulher atraiu tanta gente que fugi da casa do meu professor e fui para a beira do Amazonas. Uma índia, uma das tapuias da cidade, falava e apontava o rio. Não lembro o desenho da pintura no rosto dela. A cor dos traços, sim. Vermelha, sumo de urucum. Na tarde úmida, um arco-íris parecia uma serpente abraçando o céu e a água.
Copa de 1974, que é o ano que eu nasci, né? Tinha um jogador na antiga Iugoslávia que tinha um nome parecido com esse, que é o meu, né? E aí meu pai gostou tanto daquele jogador que resolveu me batizar com esse nome. Só que ele abrasileirou um pouquinho o nome, né? Que não era tanto assim. Eu não tinha a mínima ideia de como fazer para organizar uma biblioteca, na realidade, né? Tem uma amiga minha que trabalha aqui numa biblioteca, me orientou, me deu um curso relâmpago de como catalogar, organizar os livros. Eu não tinha a mínima ideia do que significa todos esses números que estão aí nessas plaquetas de catalogação, né? E aí eu estou até hoje ainda catalogando aí os nossos livros aqui da biblioteca, né? Acho que eu sempre tive um sonho de conhecer a Amazônia, que eu conheci também por livros. Nessa viagem, a gente visitou uma escolinha e viu a escola rural mais tradicional, aquela multisseriada, uma casinha de madeira, com uma lousa e nada mais. E aí a gente pensou, bom, o que a gente pode oferecer para as pessoas que seja interessante, né? Uma biblioteca para crianças em escolas rurais de comunidades distantes dos grandes centros urbanos, comunidades do interior da Amazônia Legal brasileira. Um projeto que fui convidado porque já tinha essa afinidade de fazer alguns tipos de trabalho com a minha turma, na minha sala de aula, mas não tinha a mínima ideia de como isso funcionaria, né? Isso era uma coisa meio utópica, né? Eu colocar a biblioteca numa comunidade rural, será que isso vai dar certo? Chegou, galera. Como é que uma comunidade ganha uma biblioteca? Tem 3 coisas que é necessário, né? Primeiro, o interesse da comunidade. O segundo é a organização, se essa comunidade está organizada, né? Se ela tem uma direção comunitária, se ela tem grupos, né, organizados na comunidade. E o terceiro ponto é a contrapartida, né? A gente fala de contrapartida, um local que a comunidade possa construir ela mesma com seus esforços, e as pessoas para fazer essa capacitação, né? Tem que ter essas pessoas interessadas lá. Se não tiver ninguém interessado, como é que a gente vai implantar o projeto numa comunidade? Portugal. Na Grécia. Na Grécia? Sim, vou viajar na Grécia agora, cadê? Na Grécia? Olha essa daqui legal, essa bandeira na Grécia. Tudo que acontece aqui na biblioteca, essa atividade de mediação, empréstimo de livro, tudo tem que ser anotado nesses cadernos aqui e depois passado para cá. Montar uma biblioteca e manter essa biblioteca. São 2 realidades um pouco diferentes, né? O desafio é esse, ter esses voluntários para cuidar do trabalho, ter essas pessoas que apoiem. A comunidade tem que estar interagindo com a biblioteca, as pessoas da comunidade, mesmo que não participem diretamente. A biblioteca é simplesmente o lugar onde nós guardamos os livros, né? Mas quem faz o trabalho acontecer, faz a biblioteca se desenvolver, são vocês, os voluntários da comunidade. Porque é muito fácil você, né, abandonar aquela biblioteca, fechar, não usar mais, né? Muito fácil. Dizer, eu não quero mais participar. E aí? Vai fechar a biblioteca? Por que você acha que ficou só vocês aqui, vocês 5? É porque os outros eu acho que eles não se interessaram, acho que eles não gostaram muito, né? Aí acho que foram embora, saíram. O menino quer um burrinho para passear, um burrinho manso, que não corra nem pule. Eu costumo dizer que a biblioteca é um termômetro de organização comunitária. Uma biblioteca comunitária que devolve essa proposta de que a comunidade pode educar as crianças, de que a comunidade tem a chave, de que a comunidade decide a hora que vai abrir e fechar, de que jogar os livros no chão e os meninos se debruçarem em cima também é uma forma de educação. Tem uma proposta política aí, né? Tem uma proposta de participação maior da comunidade na educação e de abertura, de criação de mecanismos de abertura da escola para a comunidade, que é uma proposta quixotesca, é uma proposta utópica. Não tem uma
receita de bolo de como concretizar essa proposta e tá tudo salvo e sabemos como resolver a educação no Brasil. Eu não sei. Eu sei que, né, não tá rolando. Essa é a dança de todas as frutas que você adora, que você gosta. Aí vem. Quem vem? Dos pés, a cabeça. Dos pés, a cabeça. Stop. Melancia, todo mundo. Melancia. Você conhecendo o livro, você tendo o livro nas suas mãos, você tem um instrumento de poder. Tendo o conhecimento, você não é mais manipulado, você não é mais enganado, né? Você não tem mais que sujeitar à enganação dos outros. Você pode buscar por si só o seu desenvolvimento. Um livro é uma arma poderosíssima na mão de quem sabe usar, né? Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Eu acredito que os livros podem sim mudar as pessoas, né? E podem sim mudar o mundo. Pensa bem, se eles não pudessem, por que as ditaduras, uma das primeiras coisas que as ditaduras fazem é queimar livros, proibir livros? Entre o que podemos de melhor e mais generoso, entre todas as chamadas virtudes que tanta tinta e tanto sangue já fizeram derramar, nenhuma se equipara à capacidade de perder tempo. Só humanos perdem tempo, já que dispõem também da possibilidade de ganhá-lo. E se nos diferenciamos claramente dos animais, talvez seja pelo exercício dessa escolha. Animais cumprem apenas, em linha razoavelmente reta, a lista de suas alternativas, sem diferenciá-las demais. Mas em nós, um pequeno demônio grita alto e o tempo todo: aproveite o dia, ou concentre-se, ou estude, ou ganhe dinheiro, ou seja feliz, ou agradeça o pão, ou obedeça seu chefe, ou mergulhe, ou ame o seu semelhante. Quaisquer que sejam os valores em jogo, é sempre a uma produtividade difusa, escondida debaixo de tudo, que esse papagaio nervoso se refere, e um Casa Nova ou um Ford são, neste sentido, funcionários de um mesmo patrão. Essa aí tá no ponto pro livro. Quem é essa daí? Deve ser uma das frutas, né? Uma das frutas, né? Aí, já imaginou, eu contratava ela. E aí enfeitava ela toda de livro, ó. Frases, palavras. E aí ela ia rebolar na Praça 15, Praça Tiradentes. Eu vou ver se convence alguma, né? Pra gente ir fazer um arrastão, né? Pra ela rebolar na leitura. Arrastão rebolativo? Os livros assim em cima, Livro, né? mas faz frase desse tipo. Frase desse tipo. Eu sou mais delicioso do que a delícia. Eu sou mais doce do que o mel. Aquelas frases de pobre adora frase assim de comida. Frase de comida, né? Que come pouco. O rebolado do ar, aí ela vai, o ar, e ela vai com o ar na mão, assim, um ar grande, um ar bem grande, igual assim. Olha, esse é o rebolado do ar, aí rebola assim, mostra o ar. Pega o ar, meu filho, aí joga o ar. O pobre agarra o ar. Eu vi ele pobre, ia ser pobre naquela Cidelândia. Cara, que o cara ia descer lá daqueles prédios, o prédio não caísse, ele descia e ia pra lá, ver a bunda da leitura. Rapaz, cara, no instante o rio ia ser pequeno. A senhora gosta de ler também? Não. Não? Pouco, Corta isso aí, corta. o necessário. Então, que isso? Você vai dar aqui, o assunto é livre, você não pode usar a palavra, não. Eu acho Pelo amor de lindo, Deus. mas eu não tive o hábito de leitura. Quando meus filhos eram vai manchar pequenos, o filme. o Vando dizia assim, coloca os garotos para ler meia hora todos os dias, mas eu não entendi, não alcançava o que ele queria dizer. E o pessoal cima que só tem aqui para mandar livro, toda hora eu ligo. Eu falo, tem 57 mil livros, não dá mais, não tem mais onde colocar, eu estou dividindo tudo com os livros. Divido cozinha, banheiro, quarto, não tem mais nada. Ontem ele colocou os negócios, estava estudando italiano, aí começou a pregar papel na parede. O saco porque isso é uma coisa Deixa eu falar. Eu peguei e falei, pelo amor de Deus. Eu olhei assim, nem falei nada, falei para ele, eu olhei assim, falei, pelo amor, já sei que ele vai colocar
papel. Não, Até ele aprender vai demorar, mas ele vai colocar papel. Buongiorno, buongiorno. Aí, né? Arrivederci. Vai embora, até logo, logo. Eu também não sou uma fanática por bibliotecas. Eu vou dizer porque as bibliotecas me oprimem. As pessoas falam que maravilha, a biblioteca de Washington. Eu, quando estive em Berkeley, eu entrava naquela biblioteca, eu perdia... o excesso de qualquer coisa me oprime. Então, é um problema meu. Qualquer coisa que falar, você vai chegar num lugar que tem todos os livros do mundo. Eu não vou pegar nenhum. Eu vou ficar completamente desesperada ali, sem saber como aproveitar aquela minha busca do melhor jeito possível. Eu tenho um pouco de problema com excessos, com essa perfeição, essa completude. A biblioteca que tem todos os livros. Para os brancos dos portos e os capitães de navios, ele era apenas Jim. Tinha outro nome, porém jamais queria ouvi-lo pronunciar. Seu incógnito não visava esconder uma personalidade, mas um fato. Quando o fato transparecia por meio do incógnito, Jim deixava de repente o porto em que estava trabalhando e se dirigia a um outro, geralmente mais afastado para o Oriente. Preferia os portos de mar, porque era um marinheiro exilado do mar, e porque possuía a teoria da abordagem, que não pode servir a outra atividade senão a de um vendedor marítimo. Em boa ordem, partia em retirada para o sol levante e, como por acaso, mas inexoravelmente, o fato o perseguia. Assim, havia sido visto sucessivamente, ao longo dos anos, em Bombaim, Calcutá, Penang, Batávia, e em cada um desses portos, ele era simplesmente Jim, o vendedor marítimo. A ideia do livro na parada de ônibus era, além de humanizar o espaço, é o livro no meio do caminho do leitor, né? Porque normalmente as bibliotecas públicas são poucas, né? E tem uma pequena burocracia que excesso usuário não tem como usar, né? Também é muito difícil você ver biblioteca pública, o leitor comum usando, que não seja estudante ou pessoa que faz concurso ou pesquisa. Porque fica longe, você buscar o livro, tem um prazo de evolução. A logística para um leitor é mais complicada, não sei que você mora do lado. Vou fazer 4 anos de projeto, até hoje não tivemos nenhuma situação assim de vandalismo, né? Literatura é o que menos a gente recebe, é o que mais se procura, né? A quantidade de literatura é menor. Você botar lá, por exemplo, Machado de Assis, Zé de Alencar, um Jorge Amado, ele vai ficar pouco tempo. E ele acaba circulando mais nas famílias, né? Como o livro da Biblioteca Popular é um livro que é seu, né? Você não tem aquela obrigação que eu vou devolver amanhã com multa, com não sei o quê, você às vezes o cara passa para um irmão, passa para um pai, passa para um tio. Às vezes você conhece livro aí que 40 pessoas já leram o mesmo livro. Esse livro, às vezes, ele leva 1 ano, 2 anos para voltar para a parada de ônibus. Como Nietzsche diz, né, no retorno, que você tem que ser tipo o sol, né? Clareia tudo, mas não pede nada em troca. Né? A minha mãe era analfabeta, meu pai semi-analfabeto. Eu não tinha livros na minha casa até 12... Eu nunca tive, na verdade, livros na minha casa. Eu nunca tinha lido até os 12, 13 anos. E foi a partir da leitura de um livro que eu comecei a perceber o mundo à minha volta. Quer dizer, eu comecei a perceber que existiam outros países, que existiam outras culturas, outras comidas, pessoas que falavam e pensavam outras coisas. E fazendo esse contraste é que eu percebi que a minha realidade, né? Que eu percebi que se eu não desse um passo à frente, eu iria virar meu destino, o meu futuro ia ser exatamente como das pessoas que eu via à minha volta. Eu morava em bairros operários, os meus amigos eram operários, os pais dos meus amigos eram operários, as namoradas dos meus amigos eram operários, e eu percebi que eu iria ser mais um operário, sendo uma pequena dente na engrenagem das fábricas lá da minha cidade de Cataguases. E quando eu percebi isso através da leitura, foi que
eu falei, não, eu quero mudar a minha vida. E foi o livro que me fez isso. Eu não tenho nenhuma dúvida que o livro muda as pessoas e, portanto, como a sociedade é feita de pessoas, muda a sociedade. Nos últimos 15 meses, guardei todas as moedas e notas de 2 que eu consegui. Para meu espanto, quando abri o cofre, tinha juntado R$ 3.200. Aí pintou o convite para pegar o avião e ir para Frankfurt, onde acontece a maior feira do livro do planeta. Do Morro do Alemão para a Alemanha. Sempre sonhei conhecer a terra do Goethe, do Gutenberg e, mais importante ainda, dos meus ídolos irmãos Grimm. E este ano, o Brasil é o país homenageado. Ontem foi a abertura oficial, com o discurso de autoridades, escritores e intelectuais. O vice-presidente Michel Temer foi vaiado e o Luiz Rufato fez barulho. Ele falou de praticamente todas as nossas mazelas: miséria, desigualdade, racismo, violência, analfabetismo. O Ziraldo não gostou e a Nelly da Pinhon disse que não se critica o Brasil fora do Brasil. Mas enquanto isso, dentro do Brasil, os professores da rede pública do Rio de Janeiro estão em greve há 2 meses e apanhando da polícia. A feira é um grande negócio da indústria do livro. Business, money, bufunfa. E se a indústria toda vem pra cá vender seu peixe, por que não eu, livreiro do Alemão? Tinha um desejo, né, de, além de participar dessa feira, de fazer negócios, de conhecer agentes literários, de conhecer editores, de conhecer profissionais de vários países, para futuramente ter o Livreiro do Alemão traduzido para o inglês, para o alemão, para o francês, para o holandês. A verdade que me deu destaque foi esse aqui, o Livreiro do Alemão, no qual eu conto a minha experiência como promotor de leitura anticomplexo da Pinhon Complexo Alemão. Desenvolvendo bibliotecas em... Ah, foi você. Eu ouvi falar. Foi você que Então é ele, sim. Ah, que interessante. É que você conta toda a história de como você começou a fazer. Eu comecei a partir de um livro que eu encontrei, no lixo, né, e acabou despertando minha paixão, meu interesse pela literatura, e hoje eu não quero que as crianças descubram a literatura como eu descobri, por um acaso, né. Troquei informações, peguei o famoso cartãozinho, né, para continuar um contato desde o Brasil. Enfim, cara, o balanço é de aprendizado. Hellsif. Hell, em inglês é inferno. Ai, se o inferno fosse assim, eu queria morar dentro dele. Somos anjos. Dá pra fechar o livro, por favor? Preciso conversar com você. Por quê? A biblioteca tá precisando de assistência, Cacau. Que tipo de assistência? Não sei. Assim, tem poucas cadeiras para muitas crianças. Sim. Sim, e nós precisamos de aula de informática. De informática? Sim, lógico. E o livro, onde fica? Onde sempre teve. Cacau, lá a gente tem mais de 4 salas. Sim? Eu não tô vendo nada lá. Uhum, mas a intenção de uma biblioteca, Michele, é a leitura. Entende? Sim, leitura, pesquisa. Uma pessoa quando vai fazer trabalho, vai fazer... quase não vai achar em livros. Aí, Nos livros tem quase tudo. sim, Poucas coisas. Quase tudo. Então, e muitas coisas tem na internet. E hoje a gente hoje nós somos crianças modernas. A gente precisa de computador. Aham. Você acha lindo aquilo de Eu acho. cifrar as coisas, né? Não, Escrever errado no Orkut, MSN. não é isso. É educativo isso? Nem é isso. Nem É educado? Isso. Você cortou, Isso é bom. cortou. Mas sem lan house, né? Não é lan house, para as crianças pesquisarem. Você vê agora nos colégios.
Tá tudo com o computador. É. Tá não? E o ensino tá lindo, tá maravilhoso, tá? Não, assim, tô fazendo minha parte. Você tem que fazer a sua e os outros têm que fazer a parte dele, entendeu? Mas sendo assim, que você faz metade, 1% da sua parte. Tu acha isso de mim? Eu acho. Por quê? Sinceridade. Quem organiza lá? Cíntia, Cacá, Carol. Os livros são elas. Você só recebe. Elas não recebem nada, é sério. Recebo o quê, Michele? Recebe. Que eu vivo de uma bolsa de R$540. Mas tu não recebe? Sim, então, mas- recebe. Elas recebem, não, comunitária. Eu faço isso, nega, por amor. Entende? Sei, muito bem. Mas Comercializar o social, pra mim, é um crime, entende? Comércio é comércio. Social é social. Mas não é só você nessa história. É só você? Não. Ó, nessa carreira todinha, 17 Eu anos. dependo de outras pessoas. Nessa história todinha, 17 anos, você teve a ajuda de muita gente. Dá até pra montar um exército. Da livroteca, não dá? Sim. Montar um exército Dá muito Sim. bem. sem armas, minha filha. A sem arma é o dinheiro. quê? A arma é o quê? Os livros. Vamos embora? Vamos embora que tá na hora da oficina de poesia. Vai. Já decorou o texto? Não. Sim, rapaz, o poema. Tu lembra? Não. Qual poema? poema? Que poema? Realidade desumana. Não. Repete comigo, Vá. pra ir embora. Assim, ó. Realidade desumana. A vida parece que não vale nada. De um lado, o crime organizado. Do outro, a lei desorganizada. Enquanto a violência for um ato permitido, os homens da lei sempre serão bandidos. Tudo isso serve para aumentar o nosso ódio, a nossa revolta e insatisfação. Mas nunca se esqueça, certos crimes não compensam. Troque sua arma por um violão. Na realidade desumana, nenhum lugar será seguro. Não adianta se esconder, pois ela está em todo o mundo. Eita, que coisa linda. Por suerte no he leído todo lo que quería. Por suerte siempre habrá corredores y corredores de libros que nunca he abierto. De joven yo tenía el impulso, la arrogancia de querer leer todo, de querer conocer todo. Ahora tengo 62 años y vuelvo a visitar a los viejos amigos. Quiero menos experiencias, no más. Quiero conocer menos lugares, quiero abrir menos libros, quiero conversar con menos gente. Quiero una rutina, quiero abrir un libro donde ya sé lo que va a suceder, no hay sorpresas. Y puedo, en cambio, tener una de esas conversaciones profundas que uno puede tener con alguien que conoce desde hace mucho tiempo, donde los pequeños detalles ya uno lo sabe y puede haber largos silencios y puede haber una comunicación que va más allá de las palabras. O que eu vou fazer em Tefé vai ser o que a gente chama de uma visita de monitoramento. Então, a visita de monitoramento é saber como que estão as coisas por lá. Então, como que está a biblioteca da comunidade Socorro, se está funcionando, se tem equipe para fazer a gestão, se tem voluntário, se essa biblioteca está com uma gestão bacana, se o Djaik está conseguindo dar conta desse grupo, porque o Djaik é o voluntário que é o representante. A gente resolveu bater esse papo com vocês, né? Pra saber o que vocês pensam. Então a gente queria que vocês contassem um pouquinho pra gente como é o dia a dia de vocês, né? Como é que vocês veem a biblioteca. A gente perguntou para alguns alunos aqui da escola
eles estão dizendo que a biblioteca não está sendo tão utilizada pelos alunos e pelos professores. Eu trouxe 2 vezes só meus alunos para cá. Por que que eu não quis mais? Porque quando a gente tira eles da sala de aula, eles já saem com euforia. É aquela vontade só de não estar na aula, sabe? Eles já vão com outros interesses, outras intenções. Então, depois de duas vezes que eu trouxe, eu disse que eu não traria mais. Nós, professores, até queremos vir aqui, trazer os alunos, trazer suas turmas, né? Uhum. Mas eu acho que o próprio local que fica faltando algo. Como, por exemplo, nós vamos fazer uma avaliação, os alunos começam a suar, eles não têm concentração. E que para fazer uma leitura nós precisamos estar num ambiente confortável. Agora, esse ano, como na verdade vou falar que eu ainda não trouxe nenhum dos meus alunos. Inclusive, isso aqui tá servindo para mim de um puxão de orelha. Né? A mensagem principal que a gente queria deixar é isso mesmo, assim, é dizer que essa biblioteca ela pertence à comunidade. E todo mundo que faz parte da comunidade, o professor, o aluno, o pai, o avô, esse espaço é dele. O acesso ao livro é o acervo, é o material concreto. É o menino ter livro à disposição para ele ler. O acesso à leitura já é um outro passo, é ter pessoas que vão ler, pessoas que vão apresentar esses livros. Isso é diferente, porque é que nem eu estava dizendo, você pode ter uma biblioteca linda, montada, com uma estrutura perfeita, com 1000 livros iniciais, e se você não tiver gente para abrir esse livro, para tirar ele da estante, o acesso à leitura não está garantido. Construir escola dá número, dá resultado. Entregar livro, isso você mensura. E o que causa dentro do menino, o que causa no professor, né? Qual o impacto? Isso a gente não consegue medir tanto assim. Ele leva na sua canoa garrafas, caixas e um camburim, paneiro, faco, facu, jaraqui, cará e sardinha. Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem. Bem, graças a Deus. Ok, obrigado. Nada, tchau. Certo, dá pra mim? Toma, Cão. Bom dia. Bom dia. Obrigado. Bom dia, bom dia, bom dia. Beleza, gente? Ei, professor! E aí, beleza? Estamos aí mais um dia de... Mais um, né? Mais um dia na guerra. Tá tudo bem? Beleza? Dilmar? Tranquilo? E aí, Neilo? Hoje tem um novo aluno na Quem que é isso? Mas... Um amigo grilo, tá? Participar É um grilo? Faz parte. Aqui, gente, eu queria começar hoje. Ô, Divaldo. Quem pegou a pena ali? Tá bom? Eu. Aqui, gente. Essa semana eu li um texto. Eu queria compartilhar com vocês. Chama Versões. Eu acho que a gente tem muito o que pensar aqui. E temos tempo para isso. Eu queria compartilhar com vocês. É um texto do Luiz Fernando Veríssimo. É mais ou menos assim. Novidade, coisa boa, coisa boa. Versões.
Vivemos cercados pelas nossas alternativas, pelo que poderíamos ter sido. Ah, se apenas tivéssemos acertado aquele número, umzinho, e eu ganhava a cena acumulada. Topado aquele emprego, completado aquele curso, chegado antes, chegado depois, dito sim, dito não, ido para Londrina, casado com a Doralice, feito aquele teste, agora mesmo. Neste bar imaginário que estou bebendo para esquecer o que não fiz, aliás, o nome do bar é imaginário, sentou o cara do meu lado, direito, e se apresentou. Eu sou você, se tivesse feito aquele teste no Botafogo. E ele tem mesmo a minha idade e a minha cara, e o mesmo desconsolo. Por quê? Sua vida não foi melhor que a minha? Durante um certo tempo foi. Cheguei a titular, cheguei à seleção, fiz um grande contrato, levava uma grande vida, até que um dia, eu sei, disse alguém sentado do outro lado dele. Olhamos para o intrometido, tinha a nossa idade e a nossa cara, e não parecia mais feliz do que nós. Ele continuou, você hesitou entre sair e não sair do gol. Não saiu, levou o único gol do jogo, caiu em desgraça, largou o futebol e foi ser um medíocre propagandista. Como é que você sabe? Eu sou você, se tivesse saído do gol. Não só peguei a bola, como mandei para o ataque com tanta perfeição que fizemos o gol da vitória. Fui considerado o herói do jogo. O livro existe para isso, para mudar a vida das pessoas. O livro é a única coisa que nos diferencia dos outros animais. Comer, beber e dormir. Todo animal faz isso. O único animal que tem a história, que consegue falar com seus antepassados e deixar notícia para os que virão, é o homem. Em alguns momentos no meio literário eu me sinto transparente. Parece que as pessoas não dão credibilidade para os sonhos, não dão credibilidade, digamos, para o seu talento, assim. O que eu analisei ao longo desses 10 anos como promotor e mediador de leitura? Que as crianças das comunidades elas não se viam nas histórias. No cenário, na linguagem. Pô, vem de uma comunidade. Eu moro na comunidade, continuo morando na comunidade, eu trabalho na comunidade. Por que eu não posso contar uma história para as crianças da comunidade? Porque eu não posso contar uma história que as crianças elas se vejam nos livros, assim. Elas olham para os livros e, caramba, eu me identifico com isso daqui. Essa história é minha, essa história pode ser minha. Tem uma luta por trás, entendeu? Que é bem silenciosa, né? Como tudo no Brasil, tem uma militância ali bem ordeira, bem assim, quase que inofensiva, mas quase. Porque aguarde. Às vezes eu brinco, às vezes a gente está nos municípios barra pesada, né? Eu falo, a sorte é que o pessoal tem certeza de que a gente trabalha com os livrinhos de criança, é uma coisa inofensiva, não é nada subversivo, não vai mudar nada. Continue achando. Das Universum, das andere die Bibliothek nennen, setzt sich aus einer unbestimmten, vielleicht unendlichen Zahl sechseckiger Galerien zusammen, mit weiten Luftschächten in der Mitte, eingefasst von sehr niedrigem Gelände. Von jedem Sechseck kann man die unteren und oberen Stockwerke sehen, ohne Ende. Die Anordnung der Galerien ist immer gleich. 20 Bücherregale, 5 breite Regale auf jeder Seite, verdecken alle Seiten außer 2. Ihre Höhe, die des Raums, übertrifft kaum die eines normalen Bibliothekars. Eine der freien Wände öffnet sich auf einen schmalen Gang, der eine andere Galerie, genau wie die erste, wie alle, einmündet. Links und rechts am Gang befinden sich 2 winzige Kabinette. In einem kann man im Stehen schlafen, im anderen seine Notdurft verrichten. Hier führt die Wendeltreppe vorbei, die in den Abgrund hinab und in die Ferne hinaufsteigt.
Vamos fazer um arrastão literário lá em Copacabana, já fizemos 7, esse é o 8º, né? Cujo tema é o poema, a poesia. Nós iremos dar uma Constituição e uma Bíblia. São os 2 livros sagrados, a Constituição, os direitos e deveres, a Bíblia, os direitos e deveres do mundo espiritual. Para quem acredita. Quem não acredita não tem problema. Bom dia, minha jovem. Toma um poema para você ler. Gosta de poesia? A vida é uma leitura, ler, lutar, Tobias Barreto. Você tem um sorriso assim poético, viu? Se eu sou o Drummond, faria um poema agora para você, mas não tô com essa bola toda, meu filho. É uma coisa... A vida é... Bom dia, meu jovem. Receba um poema. Você é motorista? Já imaginou? Poema de quê? Poema de Tobias Barreto, um dos grandes filósofos e poeta. Você chega em casa, declamar esse poema para sua esposa, o que acabou? Ela vai renovar o casamento, meu filho. Viu? O que, caboclo? Já ouviu falar em Augusto dos Anjos? Poeta que ele diz assim: ó vez, ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera. A ingratidão, esta pantera, foi a tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra vil, que vive entre feras, sente a necessidade inevitável de também ser fera. Parabéns. Seu nome é? Jacicleide. Nome chique danado, rapaz. O que, caboclo? O nome cheio, Jacicleide, ó. O senhor se incomodou quando recebeu esse folheto? De forma alguma. Então, o senhor, que representa a lei, agora, se ele tivesse incomodado, aí é outra coisa. Mas também é um direito nosso de ir e vir, de conversar, senhor, correto? Senhor, perante o Estado, aí não é comigo mais. Aqui é a Constituição. A Constituição é federal. Não, eu não... direito de recorrer. Não se só trata... faço o meu serviço, infelizmente. Meu jovem, qual é o nome do senhor? Santiago. Senhor Santiago, a Constituição, ela é sagrada. Uma lei municipal não quebra o elo e o direito constitucional. Eu não posso fazer aqui vender o livro, mas eu posso dar. Panfletar, mas não posso panfletar politicamente ou tendenciosamente. Mas eu estou dando um poema que é livre, é uma coisa livre, não é venda, é uma coisa natural e salutar. Sim, certo? Certo. Eu me agradeço. Eu recebo ordem para... Bom, eu não posso deixar de dar aí, se o... O senhor tem o seu direito de recorrer, né? Olha, olha, a moça gostou. Tem um bom dia pro senhor, viu? Tá aqui a Constituição é sagrada, viu? A vida é uma leitura. Pode passar. Bom dia, toma um folheto cultural pra você ler, meu filho. Leia, leia, bom demais, meu filho. Leia. E agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José, está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode, a noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio utopia e tudo acabou. E agora, José, e agora você que sem nome, que zomba dos outros, que vive, que faz verso e que anda e protesta. E agora, José... E agora, José, sua doce palavra, seu instante de febre, sua agulha e jejum, sua biblioteca. E agora, José, se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense. E agora, José, sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parada nenhuma. E agora, José, e agora você. Cada militar que chegava era xingado e entrava no prédio sob escolta da PM. O militar reagiu e, na confusão, o estudante Antônio Canha, de 20 anos, foi atingido por um tiro de descarga elétrica de pistola taser. Os manifestantes carregavam cartazes com frases contra a ditadura e fotos
desaparecidos no regime militar. A PM usou spray de pimenta e os manifestantes fecharam a Rio Branco. Só saíram quando a polícia usou bombas de efeito moral. Os militares que ficaram o tempo todo acuados no prédio só saíram sob escolta da PM. O que é isso, na sua opinião, doutor Felipe Santa Cruz? Às vezes eu sonho com o caminhão levando todos os livros, sonho com a casa vazia. Aí eu fico perdida, né? Que a casa aqui antigamente era grande. Tudo no lugar, cortina, tudo. Mas aí os livros chegaram, ele ama mesmo. Eu sei que é dar a vida por esse livro. Então, para não contrariar, não aborrecer, tem retorno. Não tem dinheiro não, mas retorno tem.